Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora. Vou estar com vocês hoje nessa nossa apresentação. Para quem ainda não nos conhece, e aqui antes da gente começar o nosso webinar de hoje, os próximos eventos que estão para acontecer, para caso vocês queiram se inscrever e aproveitarem os assuntos, são os seguintes: no dia 19, a gente faz um webinar sobre a diferença entre graduação e pós-graduação. No dia 21, vamos ter uma entrevista com a Sofia Ribeiro, para falar sobre arquitetura especificamente. Então, alunos interessados nesse curso se inscrevam, ou pais também responsáveis. E no dia 26, falando sobre 7 casos reais sobre alunos nossos, desde o começo do projeto até durante a faculdade, e como é que foi a jornada e a trajetória deles no trabalho conosco. Então, só se inscrever no nosso site ou aqui no link que vocês estão vendo, bit.ly/DPF Eventos. Também nós fazemos uma análise de perfil para aqueles que queiram conhecer e saber um pouco mais do seu potencial de estudar fora. Então, só apontar a câmera do celular aqui para o QR Code ou entrar direto no link, bit.ly/análise de perfil DPF, e com algumas informações chaves a gente consegue fazer uma análise do potencial e do perfil do estudante para o projeto de estudar, de fazer faculdade no exterior. Então, quem estiver interessado também pode fazer a nossa análise de perfil. E hoje o nosso tema é sobre como selecionar as universidades. Esse é um dos temas muito importantes e super valiosos em termos de sucesso de um projeto como esse, e é algo que nós trabalhamos muito com cada aluno no programa conosco, para que cada lista, para que cada seleção seja de acordo com o potencial e as expectativas de cada aluno. Então, esse é o nosso tema principal de hoje. E antes da gente começar o assunto, a gente vai fazer uma rápida introdução sobre Daqui para Fora, o processo seletivo em si, trazendo aí os principais pontos de uma avaliação no exterior, o tema principal, que é a seleção de universidades, e no final vamos falar sobre como os alunos podem abrir suas portas para o futuro, fazer um projeto como esse de candidatura para o exterior, junto com os vestibulares daqui do Brasil, e assim ter mais opções de escolha. E, ao final, vamos deixar para perguntas e respostas. Tá? Deixamos abertos aqui o chat e o Q&A, que é onde vocês podem colocar suas perguntas e dúvidas por ali, e, ao final, eu tento responder ao máximo possível. Então, fazendo uma rápida introdução primeiro sobre quem é Daqui para Fora. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.000 alunos para o exterior, mais de 700 milhões de reais em bolsas totalizadas ao longo desses anos para os nossos alunos. Temos hoje uma base de dados com mais de 10.000 resultados e já foram enviadas mais de 40.000 applications. A nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior. É uma equipe grande, onde ali a gente consegue ter uma rede de informação muito grande, dando muita segurança e suporte para o aluno em todas as fases do processo, mas, ao mesmo tempo, o trabalho com cada aluno é super individualizado, onde cada estudante tem a sua própria equipe acadêmica, composta aí por 3 ou 4 mentores durante a jornada conosco. Falando de atuação, o Daqui para Fora hoje atua em 4 países especificamente: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda. Aqui temos algumas das universidades e aprovações dos últimos anos. E também para frisar a todos de que a Daqui para Fora não trabalha com nenhuma faculdade em particular ou específica. Todo o nosso objetivo é que cada aluno, cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior e também dentro das expectativas financeiras da família. Alguns resultados da turma de 2022, um dos mais relevantes aí da nossa turma, da última turma. Nas faculdades americanas tivemos 32 aprovações, em faculdades que estão entre as 15 melhores dos Estados Unidos, 118 aprovações em faculdades que estão entre as 30 melhores dos Estados Unidos também, de acordo com a US News. E olhando faculdades no Canadá, 67 aprovações,
em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, de acordo com o THE, que é um dos principais rankings mundiais. E Europa, entre Reino Unido e Holanda, tivemos 51 aprovações em faculdades que estão também entre as 100 melhores do mundo. Tá? Então, aqui só para compartilhar com vocês algumas das aprovações da última turma de 22 e trazendo aqui de uma forma bem macro o nosso trabalho com os alunos, que pode começar já desde o 9º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, que é a fase de preparação e construção de currículo, e ao longo do 3º ano, que é a nossa fase de candidatura, onde os alunos são direcionados para a seleção, pesquisa e definição de faculdades, e o preparo das applications de cada universidade selecionada, nas redações, envidas applications, formulários, e tudo que é referente à candidatura de fato. Então, o nosso objetivo é que, primeiro, o aluno consiga evoluir e construir um ótimo currículo ao longo da preparação, nos anos que antecedem a candidatura, e ao chegar na candidatura com todos os requisitos prontos e necessários para uma boa candidatura para o exterior. Ao longo dos 4 anos, também damos todo o suporte para os alunos e famílias durante a graduação no exterior. Antes de entrarmos, então, como que funciona a etapa de seleção de universidades, que está dentro do que a gente acabou de falar na fase da candidatura, né, que se dá ao longo do 3º ano, do último ano do ensino médio, vamos falar primeiro sobre o processo seletivo em si, né, porque é muito baseado dentro do processo seletivo que se dá a lógica de seleção e definição da lista de faculdades dos alunos. Então, fazendo primeiro um rápido comparativo ao nosso processo aqui no Brasil, em que já sabemos, né, que através do Enem, basicamente, a entrada em universidades ou alguma prova acadêmica específica, né, basicamente o aluno ele é avaliado por uma nota e, a partir dessa nota, o aluno sabe se entrou ou não na faculdade ou no curso que deseja. Agora, no exterior, o processo é um pouco diferente, porque não só a parte acadêmica é avaliada, mas também toda a parte pessoal é avaliada. Então, quais são os principais pontos, né, do processo seletivo nas universidades no exterior? Os primeiros critérios são os critérios acadêmicos, que são considerados as notas da escola, o histórico escolar e o rigor acadêmico da escola, o currículo onde esse aluno se encontra, as notas do 9º ao 3º ano do ensino médio, junto com as provas padronizadas, que são o SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática. Basicamente, são provas para as universidades americanas e canadenses na aplicação para bolsas acadêmicas. As provas de proficiência de inglês, em geral, os alunos fazem ou a prova do TOEFL ou a prova do IELTS. E para algumas faculdades no Canadá e na Holanda, o Enem também pode ser um requerimento acadêmico em composição a todos os outros requisitos. Então, no primeiro filtro inicial, a parte acadêmica é a junção de todos esses fatores que vocês estão vendo aqui. Mas, além disso, né, não só a parte acadêmica é considerada, os outros fatores também vão ser avaliados, como as cartas de recomendação dos 2 professores e um coordenador, as atividades extracurriculares que o aluno se envolveu, se engajou ao longo do ensino médio, as redações de apresentação para as universidades, que são redações de cunho pessoal, onde, nesse quesito, nós temos um departamento de redação, então cada aluno tem um mentor específico de redação, e, para finalizar, as entrevistas com os representantes das faculdades, que são feitas via online com representantes, e para os alunos interessados nas áreas das artes, como design, ilustração, a própria arquitetura, cinema, ilustração, animação, são cursos que vão exigir também um portfólio artístico. Nesse quesito também nós temos as nossas mentoras de portfólio que ajudam e orientam os nossos alunos, né? Então, aqui um overview geral para que vocês entendam de uma forma macro o processo seletivo das universidades no exterior, porque a partir disso também que a gente traça muito o trabalho de seleção, pesquisa e seleção de universidades. Então, como é que nós, dentro daqui para fora, com uma metodologia, avaliamos e recomendamos as universidades para os alunos e famílias? 3 grandes pilares que são a base para todo o processo de seleção e definição de quais faculdades aplicar. Primeiro, a base do conhecimento,
que é basicamente toda a nossa experiência ao longo desses 20 anos, com uma base de dados com mais de 11 mil resultados, e todo ano essa base ela é realimentada com novos resultados, e também trazendo insights na comunicação com admission officers de diversas universidades, e assim sempre orientando de uma forma atualizada dos requerimentos de cada universidade. O segundo pilar é o pilar de metodologia e processo. Daqui para fora já está atuando há mais de 20 anos, e isso, consequentemente, traz todo um trabalho muito organizado com metodologia e processo e validação de opções para cada universidade. Temos essa ferramenta que, com resultados anteriores, consegue trazer dados e estatísticas baseados em resultados anteriores dos nossos alunos, e toda uma base de conhecimento dentro da equipe de estrategistas e validação de uma equipe grande para trocar experiências e validar essas recomendações. O trabalho ele é feito também em conjunto para que outros estrategistas ajudem, orientem a equipe de cada aluno, né? Então, é um olhar não só da equipe do estudante, mas também um olhar daqui para fora em cada processo do estudante, trazendo muita bagagem e experiência por trás. E o terceiro pilar é o pilar de resultados, onde ali a gente consegue trazer resultados de alunos brasileiros aprovados no exterior. Todos os anos a gente tem conseguido alunos aprovados em diversas universidades, as mais seletivas do mundo, e aí com isso a gente consegue ter um bom parâmetro do que é necessário ou que tipo de potencial ou perfil se é possível para cada universidade. Além disso, nos resultados em relação a bolsas também, traz todo uma experiência por trás para dar esse direcionamento financeiro também para cada aluno e família das reais possibilidades de bolsas em cada universidade apresentada. Então, de uma forma bem prática, né, como que isso funciona dentro daqui para fora, e o trabalho nessa parte de seleção de universidades. O primeiro ponto é o trabalho do estrategista com o aluno em fazer uma análise inicial do perfil do estudante. Quais os países o aluno tem interesse, avaliar as notas que esse aluno tem, tanto na escola, o seu histórico escolar, com as provas realizadas, TOEFL, SAT, o orçamento anual planejado pela família, é feita uma reunião de alinhamento financeiro com cada família, para que isso esteja de acordo também com essas expectativas. Existem famílias que precisam muito de bolsa, tem famílias que precisam que uma bolsa pode ajudar parcialmente, e tem famílias que não vão precisar de bolsa. Então, isso também é um fator muito importante nesse primeiro filtro a ser considerado ou não bolsas acadêmicas e o orçamento da família. O nível também das atividades extracurriculares que o aluno se engajou, se envolveu, para saber que tipo de impacto e engajamento esse aluno teve e qual é a qualidade dessas atividades e que isso pode impactar nas chances das universidades. E os aspectos pessoais também são considerados nessa primeira análise do perfil do aluno, como clima quente, frio, cidade grande, pequena. Então, o que for importante e relevante para o aluno e para a família também vai ser considerado. Com esse mapeamento do perfil inicial do estudante, né, o estrategista que trabalha com o estudante nessa fase de seleção, coloca esse perfil dentro do nosso sistema, para que esse sistema consiga fazer uma apuração macro das faculdades que são consideradas dentro do perfil acadêmico e de chances de admissão desse estudante, baseado em resultados anteriores dos nossos alunos brasileiros ao longo desses 20 anos. A partir dessa primeira lista, o estrategista analisa essa lista para escolher e considerar as mais adequadas para o estudante, né, baseado nas conversas e na relação do estrategista com a família. Depois dessa primeira análise que o estrategista faz, é feita uma segunda visão, né, e uma segunda análise por um segundo estrategista, ou até mesmo por um comitê de análise dos estrategistas daqui para fora, para que essa lista seja feita realmente dentro não só da visão do estrategista que trabalha com a família, mas dentro
da experiência daqui para fora. Então, essas reuniões entre as equipes são importantes para trazer outros insights, e a partir disso, ou seja, depois de muitas análises, é feita a versão final, que é a primeira apresentada para o aluno e família, né? Então, de uma forma bem macro, é feita assim os filtros iniciais, né, dessa fase de seleção de universidades para os nossos alunos. E aí, como é que funciona esse passo a passo da lista de definição, né? Essa primeira lista, como a gente acabou de falar, é feita uma reunião, dada aqui para fora, do estrategista junto com o estudante, né? Para que vocês entendam, e a família também entenda o porquê cada faculdade estaria, o porquê que ela está sendo indicada. A partir dessa primeira lista que é apresentada para o aluno e para a família, o aluno vai pesquisar e anotar suas observações de cada faculdade, o que interessou, o que não interessou, o que gostou ou o que não gostou. E a partir disso é feita uma reunião, uma segunda reunião do aluno com o estrategista, para que mostre as suas anotações e, né, a gente confirme se realmente procede ou não, para que o estrategista ouça do estudante ou da família os motivos ou o porquê gostou ou não gostou da opção. Baseado nesse primeiro feedback da família, daqui para fora faz as suas anotações, o estrategista que trabalha com a família elabora uma segunda lista de faculdades para o aluno, para a família, e a partir dessa segunda lista é feita uma reunião com o comitê ou com o segundo estrategista na equipe, de novo, para ter esse segundo olhar, um olhar de fora também, diante do que foi passado pela família. Essa segunda lista é enviada para o aluno, né, já com algumas universidades confirmadas e algumas novas opções. O aluno faz a sua segunda pesquisa diante das novas opções e escolhe algumas para confirmar, né? A partir disso, daqui para fora, o estrategista que trabalha com o aluno faz essa segunda análise das observações e recomendações que o estudante colocou nessa segunda lista, para que essa segunda lista, né, a partir daí, seja feita uma lista final em que o aluno e o daqui para fora, o estrategista da equipe, definam juntos qual que vai ser, de fato, a lista final. Essa lista final pode variar desde 8, 12, até 16, 20 opções de universidades. Então, é um trabalho muito one-on-one com cada aluno e família para que esse alinhamento e essa lista a ser definida é feita um calibre e avaliações constantes entre o estrategista e o estudante e família. E aí são 5 pontos bem importantes, né, que nós avaliamos e estruturamos durante esse processo de lista de universidades, que são os seguintes. Primeiro, a questão do ranking, né? Muitas vezes os alunos ou famílias se atrelam muito à questão do ranking como uma definição de faculdades, né? Mas nem muitas vezes os rankings vão medir o que é importante para o aluno, principalmente alunos de graduação. Alguns rankings eles priorizam trabalho de pesquisa ou relações a mestrado, doutorado. Então, é preciso ter muito cuidado para entender o que cada ranking está avaliando e saber se a avaliação daquele ranking compete ao que é importante para um aluno de graduação. Muitos não vão medir qualidade de ensino, né? Alguns nem vão medir também a satisfação de alunos. Então, tenha esse cuidado quando o ranking é uma questão de avaliação em conjunto, né, na lista e na definição de universidades. Podem ser usados como referência, claro, né, mas não como um determinante de melhores opções para as universidades. O segundo ponto é a questão do prazo, né, e definição dessa lista. Muitos alunos demoram muito para definir sua lista e aí, consequentemente, tem pouco tempo de trabalhar nas suas applications. Então, é importante ter um timing certo. E esse é um aspecto que nós trabalhamos muito com cada estudante, cada aluno com a sua equipe e com seu estrategista nesse aspecto de definição. A gente cria uma estratégia, um cronograma para que o aluno realmente chegue numa lista final dentro de um prazo correto, né, e ideal para que esse aluno também tenha tempo de trabalhar nas suas applications, né?
O terceiro ponto é usar nossas recomendações, né? Muito do que a gente já conhece, já sabe, já tem de feedback dos alunos, né? É para que os alunos usem a seu favor, as famílias também, levem isso muito em consideração. Abrir a cabeça, né, para que o terceiro ponto, né, conhecer novas possibilidades, novas universidades e modelos de ensino. Muitas vezes o aluno, né, tem uma referência de um amigo ou de uma amiga ou de algum parente, talvez não seja o melhor para aquele estudante. Então, cada aluno é único, né, tem suas características, suas prioridades, sua realidade financeira. Então, muitas vezes, o que é bom para um, muitas vezes não pode ser não ser bom para você. Né? E também é sempre melhor ter mais opções para poder escolher. Né? Então, é sempre recomendado que esse estudante coloque na sua lista mais opções para que lá na frente, ao ter os resultados, né, tenha pelo menos mais de uma aprovação para poder escolher e assim definir para onde de fato vai para o exterior. A importância dessa lista ser uma lista equilibrada também é de extrema importância. A gente vê todos os anos alguns erros de alunos, né, que ou fazem o processo sozinhos, né, ou que não são bem instruídos, a serem aprovados em certas faculdades e não ter ou a bolsa certa, ou não ser aquela faculdade ideal. Então, uma lista equilibrada a nível de chances de admissão, né, é um ponto muito, muito importante para o sucesso do projeto. Né? E é nesse sentido que a gente consegue trazer uma assertividade muito grande para cada aluno e família, porque nós conseguimos fazer essa previsão nas chances de admissão de acordo com o potencial de cada aluno baseado na nossa base de dados. E aí qualificar cada faculdade de acordo como muito competitiva, alvo ou segura, de acordo com as chances de admissão do estudante naquela faculdade específica. Então, para um aluno, talvez uma faculdade possa se enquadrar como muito competitiva, para outra, essa mesma faculdade pode se enquadrar como alvo ou até mesmo segura. Vai depender do perfil do estudante. A ideia é que o aluno, durante o trabalho com estrategista na seleção de universidades, crie uma lista, como a gente falou, de pelo menos umas 8, 12 ou 16 faculdades, mas dentre essas opções, distribuí-las nessas 4 categorias. Nosso papel com cada aluno e família é justamente trazer essas recomendações nessas 4 categorias de acordo com o perfil de cada aluno. E aí, quando a gente olha, né, nos possíveis cenários de aprovação, a gente também olha cenários tanto a nível otimista, realista e pessimista. Né? E para isso a gente consegue distribuir essa quantidade para cada categoria de universidade de acordo com as chances de cada universidade em que o aluno se encontra. Né? Então, a gente sempre faz essas simulações para que no final a gente consiga chegar num cenário ou mais otimista ou realista, ou, né, se um aluno fizer uma lista não tão bem feita, ele vai ter um cenário mais pessimista com poucas aprovações. Em média, né, seguindo as nossas orientações e criando uma lista dentro das nossas recomendações, né, com a sua equipe, é para que o aluno chegue numa lista realista no final, né? Onde o aluno talvez não seja aprovado em nenhuma competitiva, muito competitiva, talvez uma competitiva, 2, 3 alvos e 3 seguras. Né? É o que hoje nós consideramos uma lista, um cenário de admissão realista. Tá? Agora, falando um pouco do perfil das universidades, né? A gente precisa sempre avaliar diferentes questões que estão dentro dessas avaliações. Aqui no Brasil, a gente sabe que a forma que a gente escolhe universidades vai muito de acordo com a geografia ou o nível acadêmico, basicamente esses 2 fatores. Né? Muitas vezes a questão geográfica é maior até do que a questão acadêmica, né? Dentro do estado, a gente não vê muita mobilidade, né, entre os alunos indo para outros estados, outras regiões, existe uma concentração muito grande em certas regiões do Brasil, né, das faculdades de alto nível. Então,
consequência disso é que existe uma concentração em poucas universidades em certas regiões, né? Ou seja, vários outros fatores que precisam ser considerados não são levados em conta aqui no Brasil, né? O que a gente chama de college fit no exterior, onde vários quesitos são abordados, não só a parte acadêmica, mas também relação de professor com estudante, possibilidade de bolsa, região. Então, aqui, muitas vezes, a gente fica preso à parte acadêmica onde essa faculdade se encontra. No exterior, existe esse conceito do College List, que é justamente a possibilidade do estudante ter vários critérios de avaliação para uma seleção e definição das melhores universidades. E aí, quais são esses principais critérios para análise, né? Qualidade acadêmica, né, como a gente falou, é claro que muitos alunos estão buscando, né, um projeto como esse, entrar em faculdades ainda melhores do que aqui no Brasil, né, entre as melhores do mundo. Avaliar a questão de custo-benefício, né, o quanto isso pode impactar no orçamento familiar, né, o quanto é possível e viável no ponto de vista financeiro, se a faculdade tem bolsa ou não, a localização, tipo de cidade. Tem alunos que vêm do interior, por exemplo, aqui do Brasil, não estão acostumados com grandes cidades e querem permanecer naquele cenário, então isso também precisa ser considerado. Clima, é claro, né? Estamos num país tropical, muitas faculdades no exterior podem ficar, né, em regiões com um frio muito pesado, né, ou durante muito tempo, então isso também tem que ser considerado. Tamanho de faculdade, tem faculdades pequenas, médias, maiores, e talvez outros critérios pessoais também. Tem alunos que têm famílias que moram no exterior, querem ficar próximo, ou a família está se mudando para o exterior e aí estão fazendo um planejamento familiar. Então, esses são alguns dos principais critérios que precisam ser considerados na sua lista de universidades. Existe uma vasta opção de universidades, né? Diversas regiões dos Estados Unidos, Canadá, são literalmente centenas de opções. E aqui no Brasil, né, a gente sabe que os critérios que levamos em consideração em faculdades aqui no Brasil, né, localização não vai ter muita diferença, né? Se é fora do país, também não, né? O curso, né? Muitas faculdades oferecem todos os cursos. O clima, também não. Aqui no Brasil, né? Então, não precisa olhar outros países. Agora, a parte acadêmica e se é uma faculdade pública e gratuita ou particular são os dois principais pontos que alunos hoje aqui do Brasil vão considerar na definição de escolha de faculdades brasileiras, né? E aí, se você pudesse, né, nesse mesmo conceito, escolher entre 40 universidades academicamente iguais, né, ou seja, o seu nível acadêmico são bem parecidas, né, como é que você faz esse tipo de escolha? Existem algumas diferenças, né, alguns pontos, como a gente falou, que podem ser considerados no processo de lista de definição de universidades, como o tamanho, né? Aqui, por exemplo, tem a University of Illinois, Urbana-Champaign, que tem aproximadamente 33 mil alunos, né? Já uma Liberal Arts School, que é uma baita faculdade academicamente, a Colby, tem 1.870 alunos de graduação. Experiências completamente diferentes, academicamente equivalentes, né? Então, esse é um quesito, né, quando a gente compara duas instituições que academicamente são parecidas, mas que aqui, no que a gente está trazendo de exemplo, o tamanho é o quesito que tornam elas diferentes, né? Tamanho de sala de aula, né? Aqui tem algumas fotos que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Na Illinois, você entra literalmente no auditório, né, com diversos alunos, dezenas de alunos. Em Colby, são as aulas, a proporção são salas de aulas com 10, no máximo 15 pessoas. Então, é um outro tipo de ensino. A vida no campus também é um pouco diferente, né? Aqui a gente trouxe também duas faculdades que são equivalentes academicamente, como a WashU e a NYU. NYU, né, uma das principais faculdades dos Estados Unidos, está no coração de Nova York, em Manhattan, com 25 mil alunos de graduação. O WashU
7.500 alunos, onde você tem uma vida no campus, né? É literalmente uma cidade universitária, e tudo gira em volta da universidade. De novo, experiências acadêmicas equivalentes, mas no sentido de vida no campus completamente distintas. Algumas faculdades que são também academicamente equivalentes, mas que estão longe de grandes centros, né? Como Williams College, Cornell, Middlebury, e alguns centros urbanos que estão dentro das suas cidades, né? Columbia University, por exemplo, está em Nova York, né? Mas né, não dentro da cidade de Nova York como NYU, mas ali próximo. UPenn, no centro de Filadélfia, e Chicago também no coração de Chicago. E existem algumas faculdades que também estão em grandes centros, mas um pouco afastadas, né? Não literalmente em grandes cidades, como Stanford, em Palo Alto, Berkeley, um pouco afastada ali do coração de São Francisco, Princeton, né, em New Jersey, e Davidson, em North Carolina. O outro ponto também que precisa ser considerado é a questão da moradia. A moradia, muitas vezes, é um ponto importante para a segurança da família, né, do aluno morando talvez pela primeira vez sozinho, longe dos pais. Muitas universidades, e aí a maioria dos nossos alunos se enquadra aqui dentro do campus, moram no dormitório da própria universidade. Tem faculdades que às vezes não vão ter o dormitório, e aí existem famílias que se oferecem, né, e recebem alunos internacionais, muito parecido com o que acontece no high school, né, em família local. E existem algumas faculdades também que oferecem ou deixam o aluno morar fora do campus, né, alugar um apartamento ou uma casa ali próximo do campus, um aluguel normal, e aí mora fora do campus universitário, né, tendo a sua vida com um pouco mais de privacidade, né, sem estar atrelado à universidade. Isso aqui, geralmente, algumas faculdades permitem, outras não, para alunos internacionais no primeiro ou segundo ano. Então, a gente sempre avalia, caso a caso, quais são as possibilidades para cada universidade e conversa sempre, né, o aluno com a família e com a equipe o que é melhor para cada um, tanto do ponto de vista de segurança e de mobilidade, também quanto na questão financeira. E aqui alguns pontos também importantes para ser considerados, né, ao pesquisar sobre as universidades, criar a sua lista de universidades, são informações básicas, né, em termos de pesquisa, né, botando literalmente no Google, no site de pesquisa. Academics ou majors ou programs é onde você consegue achar o link das universidades de acordo com o curso ou área de interesse, então colocando o nome da faculdade de interesse e essas palavras-chave, né, como academics ou majors ou programs. Majors é o curso, né, é o curso de formação. Ali você consegue entrar no site, na página específica das universidades de acordo com os cursos que ela oferece, né? Importante também dizer que para alunos de graduação, os majors ou os programs que você pesquisar precisam estar dentro do que a gente chama de undergraduate. Tá? Undergraduate programs são programas para alunos de graduação. No site das faculdades, quando você olha graduate programs, aí já são voltados para pós-graduação. Então, só ter esse cuidado também quando você pesquisar os majors ou programs serem oferecidos para undergraduate. Critérios de admissão, também dentro dessa pesquisa, quando você coloca o nome da faculdade, bota prospective students ou international students ou admission requirements, você consegue achar os requisitos, né, tanto acadêmicos ou de notas de SAT ou TOEFL, o que a faculdade exige para a sua admissão. Informações sobre a vida da universidade, está dentro de campus life, housing ou dining, né, onde você acha as opções de moradia, dos planos de alimentação dentro da faculdade. Então, ali vocês conseguem, nessa página das universidades, achar tudo que ela oferece em termos de estrutura de moradia. Em termos de atividades extracurriculares e o que a faculdade oferece fora da grade curricular acadêmica são os clubs, ou student organizations, communities. Então,
nome da faculdade, mais essas palavras-chave, vocês conseguem achar o que a faculdade oferece. Geralmente são centenas de opções de student organizations ou student clubs, dos mais variados, desde a student organizations ligadas à área acadêmica até a parte esportiva, artística, tem realmente muitas opções. E também oportunidades de empregos dentro do campus, né? Todos os alunos internacionais têm a possibilidade de trabalhar até 20 horas por semana com o visto de estudante. Então, no site também das faculdades, vocês podem achar, né, on-campus jobs ou student employment. Geralmente, as faculdades têm um site específico só para isso, para que os alunos ali consigam olhar as possibilidades de empregos no campus e passarem, entrarem no processo seletivo, né, ou mandarem seu currículo para tentar uma vaga de emprego. Então, aqui a gente trouxe algumas palavras-chave, né, no processo de seleção e definição de faculdades que vocês queiram fazer. Com essas palavras, vocês conseguem ter muitas informações sobre as universidades. E também aqui trazendo referências de rankings, né? Como a gente falou, elas podem servir como referência, mas não precisam ser determinantes na sua definição da sua lista. E aqui os principais, né? O US News é um ranking americano. Existem já algumas faculdades canadenses dentro desse ranking da US News. Wall Street Journal, né? O WSJ, dos Estados Unidos, o Niche, Princeton Review, o THE, né, o Times Higher Education, que é o principal ranking mundial que nós usamos, né, e o The Guardian, que é para a Universidade do Reino Unido. Tá? Trouxemos aqui também alguns sites, né, interessantes para tours virtuais que vocês podem fazer. U University TV é um site bem interessante, que ali vocês podem visitar várias universidades, ou uvisit.com, ou College Click TV, ou eCampus Tours. Então, hoje em dia tem várias oportunidades para realizar esses tours online e conhecer bem o campus universitário desde aqui. Falando um pouco dos rankings, né, como é que eles funcionam, Estados Unidos, quais são os principais rankings que as universidades utilizam, né? A gente já falou um pouquinho deles, US News, Wall Street Journal, Times of Higher Education e Princeton Review. Canadá, também o THE, US News, como a gente falou. Reino Unido, o The Guardian entra aqui, o Study in UK também é um ranking bem importante para eles. E a Holanda, o QS Ranking, é um dos rankings principais. Né? Como a gente falou, é importante entender quais são os critérios que cada ranking utiliza para qualificar cada faculdade e entender se isso é importante para você a nível de graduação no exterior. Por exemplo, o US News, né, o que forma o ranking é 30% relevante à taxa de formatura e retenção dos alunos, né? Diversidade socioeconômica, 5%, reputação acadêmica, recursos acadêmicos, nível de seletividade, recursos financeiros por aluno e percentual de alunos que fazem doação para suas faculdades. Isso também é um quesito de avaliação no ranking da US News. Quando a gente compara aqui, por exemplo, o THE, a reputação acadêmica e pesquisa, são, né, e junto com citações acadêmicas, são os 3 principais critérios. E aí, diversidade e investimento também são critérios de avaliação. Né? Então, vocês terem uma ideia aqui em termos de ranking, fazendo alguns exemplos, a gente trouxe aqui, por exemplo, aí na Califórnia, San Diego, ela está no ranking 31, né, do THE, e a taxa de admissão dela é até relativamente alta, 34%. Agora, quando a gente compara, por exemplo, Brown University, que está no ranking mundial em 53, a taxa de admissão é 6%. Então, tenha muito cuidado em avaliar o ranking para saber se a taxa de admissão, as chances de entrada e a qualidade acadêmica realmente condiz com aquela universidade. E aqui temos alguns outros exemplos, né, de faculdade de Virginia Tech, 13, né, no US News, em engenharia, uma faculdade no ranking da engenharia muito, muito forte, tendo uma taxa de admissão até alta, né, então uma excelente faculdade com uma taxa considerável alta. Columbia já está no ranking 18,
para engenharia, e tem uma taxa de admissão bem mais baixa, né? Assim como as outras, né? Penn, Brown, Dartmouth, são faculdades das Ivies que têm a taxa de admissão menos de 10%, quando comparada a Virginia Tech e Texas A&M, na área de engenharia especificamente, vão ter taxas de admissão bem mais alta, né? Para engenharia fica entre 25 e 30, né? A taxa de admissão overall fica a 70, mas mesmo assim, quando a gente olha a taxa de admissão em engenharia 25, 30 comparado com os outros percentuais das outras faculdades, você vê que você consegue uma excelente faculdade com uma taxa de admissão maior em termos em relação ao ranking, né? E aqui, né, em termos de como é que você deve avaliar essa questão de ranking, cria o seu próprio ranking. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes de você avaliar o que é importante para você, definir suas prioridades e qual é o peso para cada critério que você vai colocar. E vejam universidades que atendam o que você está buscando, né? Tanto a nível de formação acadêmica ou de possibilidades, se ela tem, se, por exemplo, o mercado de trabalho é importante para você, se ela tem recursos, né, em termos de empresas ou estágios. Então, veja o que é importante para você e crie seu próprio ranking de acordo com as suas prioridades, né? E também ouça nossas equipes, né? E a especialização de quem já acompanha e conhece o processo muito bem, tem experiência e bagagem por trás para dar esse direcionamento para cada um. Falando agora um pouco das oportunidades de bolsa que precisa ser considerado, né? Só para vocês entenderem que esse é um critério também a ser levado em conta no processo de seleção. Faculdades vão oferecer bolsas basicamente por esses 4 meios: mérito acadêmico, necessidade artística e esportiva. No processo de seleção de faculdades, é importante avaliar se bolsa for importante para você, se ela vai ter a bolsa do tamanho suficiente para o seu perfil, e se os requisitos dessa bolsa, você é um candidato ou candidata de fato para aquela bolsa, e se a bolsa que a faculdade ofereça, ela vai chegar ou ela pode trazer o valor final para a sua família que fique dentro do previsto, né? Existem muitas faculdades que a bolsa ela é muito seletiva, outras nem tanto. Tem faculdades que exigem notas muito altas, e isso é um fator que precisa ser considerado. Os principais fatores de consideração: notas, provas, para os alunos artísticos, o portfólio, e para alunos de alto rendimento acadêmico, faculdades elas oferecem bolsas por necessidade financeira. A nossa base de dados, daqui para fora, de novo, que traz toda a nossa estatística por trás, resultados anteriores, é uma boa referência que nós temos para poder fazer esse comparativo e avaliar nos números que tipo de estudante brasileiro tem conseguido que tipo de bolsa em cada faculdade. Então, esse é um ponto que traz muita assertividade nas recomendações de faculdade para os alunos. Nossos dados das bolsas de 2022, na nossa turma, 55% dos nossos alunos que aplicaram para a bolsa conseguiram um tipo de bolsa, a média foi de $20 mil ao ano, totalizando 130 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Distribuição dessas bolsas de 10, 20 até mais de 50 mil dólares ao ano. E aqui alguns exemplos dos nossos alunos, tanto da turma de 2021, que conseguiu algum tipo de bolsa por necessidade financeira, mérito acadêmico, nossos alunos da turma de 2022, que obteve bolsas por necessidade financeira, né, alguns exemplos desses alunos, e também alunos de 2022, alguns exemplos que obtiveram bolsas por mérito acadêmico. Mérito artístico também, existem alguns alunos que obtiveram bolsas por ali. Para finalizar, só para trazer esse ponto, né, que acho que é importante de os alunos, né, lembrarem sempre que esse é um projeto de candidatura, seleção e definição de faculdades, mas que também pode ser levado junto com os vestibulares do Brasil, né? A ideia é que os alunos tenham mais portas abertas no futuro para que possam escolher. Inclusive, as faculdades do Brasil, os resultados saem antes das faculdades do exterior. Então, muitos dos nossos alunos, inclusive, começam o primeiro semestre da faculdade e aí definem justamente se vão para o exterior ou não com os resultados em mãos que saem só a partir do mês de março, abril do ano seguinte ao ensino médio. Então, esse projeto de candidatura para o exterior, ele pode ser considerado um projeto de
portas abertas para o futuro, para que os alunos tenham tanto as opções brasileiras quanto as opções internacionais. E aí estamos chegando aqui nos últimos 10 minutos, né? De novo, os nossos eventos que estão para acontecer. Quem tiver interessado, só se inscrever pelo nosso site ou por aqui, DPF Eventos, graduação, pós-graduação, arquitetura e 7 casos dos nossos alunos. E aqui, por fim, a nossa análise de perfil também. Quem tiver interesse, só colocar pelo nosso site, análise de perfil, bit.ly/análise de perfil DPF, e por ali vocês conseguem, já estou colocando aqui no nosso bate-papo, que vocês podem entrar direto no site e por ali se inscreverem e fazerem a sua análise de perfil. Tá? Então, temos aqui os últimos 10 minutos, né? E aí a gente encerra. Onde podemos marcar essa reunião e acompanhamento? A Cacau pode fazer a nossa análise de perfil, que a gente entra em contato com você, tá? Ou no nosso site, você pode entrar direto em contato com o nosso WhatsApp. Tem aqui o WhatsApp também que eu vou deixar para vocês. Vocês podem entrar em contato direto e marcar uma reunião com o consultor ou consultora da sua região. Sim, todos os nossos webinars, Ana, ficam gravados, tá? No nosso site, vocês podem acessá-los. Qual curso com menor atividade de admissão? Acho que você quis dizer taxa de admissão, né? Depende, na verdade, do curso da faculdade, né? Como você viu, tem faculdades que podem ser mais seletivas em certos cursos, e aí a sua taxa de admissão seja mais baixa para aquele curso específico, como a gente falou, né? As engenharias em Virginia Tech, por exemplo, é um curso que é muito seletivo, né? Tem uma taxa de admissão menor do que os cursos tradicionais, né, ou outros cursos do curso de Virginia Tech. Então, dependendo de qual faculdade, qual curso que você for aplicar para ela, a gente avalia se é mais ou menos seletivo. Beleza? Acho que aqui já foi. Bem, pessoal, acho que não temos mais dúvidas por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso evento. Aguardo vocês no próximo encontro. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, marcar uma reunião, um atendimento. Estamos aqui à disposição para avaliar cada perfil, cada estudante e assim direcioná-los para o melhor cenário e projeto possível. Muito obrigada a todos, uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.